Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula e desta feita continuaremos com o estudo da estatística, as medidas de tendência central e estudaremos nesta videoaula a mediana. E aqui vos fala o professor mestre Aristônio. Venham comigo. Atenção pessoal. Na aula de hoje nós estudaremos a mediana. Vamos introduzir este conteúdo através desta situação. Considere o consumo mensal de água em metros cúbicos de uma residência nos 9 primeiros meses do ano. Vamos supor aí que nos 9 primeiros meses do ano numa determinada residência o consumo foi 33, 31, 34, 32... 34, 32, 102, 34 e 30, aqui as medidas em metros cúbicos. Pessoal, se calcularmos a média, vocês lembram que a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores, não é isso? Então nós somamos aqui esses 9 valores, temos aí, são dos 9 primeiros meses do ano, portanto 9 valores, não é isso? E aí somamos e dividimos por 9. A média deu aproximadamente 40,2. Agora, olha para os valores e para a média. A gente vai ver que a média, nesse caso, não é a medida de centralidade ideal a ser utilizada. Se não, vejamos. O valor encontrado para a média, 40,2 metros cúbicos, não representa com fidelidade uma medida de tendência central. O consumo mensal dessa residência aponta para um valor entre 30 e 35 metros cúbicos. Além disso, dos 9 valores registrados, 8 são menores que a média e distantes ao menos 6 unidades dela. E apenas um valor é maior que a média, estando muito distante dela. Nessa situação, a média foi afetada por um valor muito discrepante do consumo que destoa dos demais, que é exatamente esse valor de 102 metros cúbicos. Esse valor está tão longe dos demais que puxou a média para cima, para fora de um padrão, pessoal. E esse valor registrado num dado mês pode ter uma explicação lógica, pode ter sido que nesse mês tenha um vazamento em uma válvula ou torneira, ou então pode ser um consumo atípico devido, por exemplo, a uma hospedagem temporária na casa por parentes de outra cidade, por exemplo, né? Então a gente vê que aqui tem um valor muito discrepante, por isso a média não é o valor ideal. Agora vejam bem, se liguem aqui. Vamos conhecer outra medida de centralidade, tá certo? Além da média. E essa medida é chamada de mediana. Mas o que é mesmo a mediana? Primeira coisa, pessoal, para determinarmos a mediana em um conjunto de dados, o primeiro passo é colocar os dados em ordem crescente. Então vamos colocar em ordem crescente os valores de consumo da relação anterior. Fazendo isso, nós temos 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 34 e 102. Percebam que nós temos aqui 9 valores e temos um valor central. Esse valor central divide o conjunto de dados em 2 grupos. Nós temos 4 valores menores que o 33 e 4 valores maiores que o 33. Esse valor destacado, 33, separa o conjunto de dados em 2 partes. Na primeira, 4 valores menores que 33 e na outra, 4 valores maiores que 33. Esse valor 33 é chamado de mediana. Pessoal, esse termo mediana aqui é exatamente o termo que está no meio da sequência quando colocada em ordem crescente. Esse termo central, que divide em 2 grupos, um antes e outro depois, com a mesma quantidade de elementos, é a mediana. Se nós pensarmos
no conceito de mediana na geometria plana, mediana é um segmento de reta que vem de um vértice, por exemplo, de uma figura, para o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Se eu tenho aqui um vértice e eu fizer um segmento de reta para o ponto médio do lado, metade do lado, ó, esse segmento de reta é a mediana, ela passa no ponto médio, exatamente na metade. Então, é essa a ideia da mediana. Mas temos que lembrar de um detalhe. É necessário colocar os valores em ordem crescente, ok? E aí nós temos esse valor central se tivermos uma quantidade ímpar de elementos. Porque se for uma quantidade par, aí vai funcionar um pouquinho diferente. Vamos deixar mais claro. Vamos fazer a definição e alguns exemplos para deixar bem claro esse conceito de mediana, que é extremamente simples. Bem, vamos à definição. Consideremos um conjunto de valores de x1 a xn colocados na ordem crescente. Ó, x1 menor que x2, menor que x3, até que é menor que o xn. Os n valores ordenados assumidos por uma variável quantitativa x em um conjunto de observações. Define-se a mediana e indicaremos por ME. Média, vocês lembram que a gente indica por um x com uma barra. Então vamos usar ME para a mediana por meio da seguinte relação. Atenção, pessoal. Se tivermos uma quantidade ímpar de elementos, o termo que representa a mediana será o termo x de ordem n mais 1 sobre 2. Isso aqui dentro de parênteses, vocês lembram que a gente representa a variável por xi, e i indica a posição. Esse n mais 1 sobre 2 indica a posição do elemento. Então nós vamos pegar o elemento que está na posição n mais 1 sobre 2. Lembrem-se do exemplo anterior, nós tínhamos 9 elementos, então o nosso n aqui, 9, é ímpar. Qual é o elemento que vai representar a mediana? É o que está na posição n mais 1, atenção. Fiz alguma bobagem aqui, pessoal. Atenção, pessoal, ó. 9 valores. O n vale 9. Então, o elemento de posição n mais 1 sobre 2, isto é, 9 mais 1 e eu divido por 2. 9 mais 1, 10 dividido por 2, 5. Ou seja, o quinto elemento. De fato, ó, 1, 2, 3, 4, o quinto elemento é a mediana. Então veja bem, pessoal, sempre que tivermos uma quantidade ímpar de elementos, para saber a posição do elemento que representa a mediana, a gente soma a quantidade de elementos a 1 e divide por 2. Agora, se for uma quantidade par, aí nós não teremos apenas um elemento central, nós teremos que pegar os dois elementos centrais. O primeiro deles vai ser o elemento de posição n sobre 2. Você pega a quantidade e divide por 2. E pega o próximo elemento, o n sobre 2, mais 1. Atenção, a definição garante que a mediana seja um valor central que divide o conjunto de dados em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos. Em um subconjunto, todos os elementos são menores que a mediana ou iguais a ela. No outro subconjunto, todos os elementos são maiores que a mediana ou iguais a ela. Podem ser iguais porque pode ser que a mediana tenha elementos que se repetem iguais à mediana, ok? Vamos trabalhar exemplos para deixar isso mais claro. Vamos trabalhar aqui um exemplo com quantidade par ou ímpar de elementos. Vamos supor que nós queremos determinar a mediana em cada caso, ok? Em cada caso. Vamos lá aqui, só um exemplo para a gente mostrar isso. Se tivermos no item A aqui o seguinte conjunto de dados: 2, 3, 1, 7, 5, 4 e 8. Neste conjunto de dados, pessoal, nós temos uma quantidade, temos quantos elementos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O n vale 7.
A quantidade de elementos é ímpar. A mediana é um próprio elemento desse conjunto de dados, é o elemento central. Agora, lembrem-se de um detalhe importante. Antes de determinar a mediana, é obrigatório colocar os elementos em ordem crescente. Então, vamos lá, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. E como saber a posição do elemento da mediana? Você pega a quantidade de elementos, soma com 1 e divide por 2. 7 mais 1, 8, dividido por 2, quarto. É o quarto elemento. Pessoal, não é que a mediana vale 4. Essa formulinha aqui só me dá a posição, o quarto elemento. Essa caneta tá me dando um trabalhinho, mas vamos lá, vamos ver se a gente melhora aqui. É o quarto elemento, pessoal, tá certo? Essa fórmula não me dá a mediana, me dá a posição. Então eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, o quarto elemento, que coincidentemente neste caso é 4, mas poderia ser um outro valor qualquer. Então a mediana aqui vale 4. Perceba que ficaram 3 elementos antes e 3 depois. Vocês me entenderam a lógica da mediana? Se for uma quantidade ímpar de elementos, é um elemento central que divide o conjunto em 2 grupos. Fica a mesma quantidade antes e a mesma quantidade depois. Agora vamos tomar um exemplo B com uma quantidade par de elementos. Se tivermos assim, ó, 3, 7, 2, 4, 6 e 5. Veja que neste segundo conjunto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Primeiro vamos colocá-los em ordem crescente. Vai ficar como, pessoal? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora, sempre que tivermos uma quantidade ímpar de elementos, nós não teremos um elemento que vai representar a mediana. Nós vamos pegar os 2 elementos centrais, somar e dividir por 2. Mas como saber a posição? Aqui é fácil ver, ó, ficam 2 antes e 2 depois. Mas se for uma lista longa, é bom lembrar disso. Você pega a quantidade de elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o n vale 6. Então, os elementos que você utilizará para calcular a mediana serão os elementos de posição. Você pega o 6 e divide por 2, então você vai usar o terceiro elemento e sempre o próximo, tá certo? Terceiro e, no caso, o quarto. Dizendo de novo, você pega a quantidade de elementos e divide por 2. Aí você encontra o primeiro elemento que você vai usar para calcular a mediana. E é só pegar o próximo. Se aqui der o décimo, será o décimo e o 11º. E a mediana será a média aritmética desses 2 elementos, ou seja, do x3 mais o x4. O que a gente está calculando é a posição, dividido por 2. Nesse caso, quem é o x3? Ó? x1, x2, x3 vale 4 e o x4 vale 5. Você soma e divide por 2. 9 por 2, 4,5. Vocês entenderam, pessoal? Quando for uma quantidade ímpar, é só tomar o elemento central. Quando for uma quantidade par, você pega os 2 elementos centrais, soma e divide por 2. É assim que a gente determina a mediana. Com um detalhe, não esqueçam, tem que colocar os elementos em ordem numérica. Vamos trabalhar mais exemplos para deixar mais claro. Venham comigo, pessoal. O controle de qualidade de uma indústria forneceu o seguinte número de peças defeituosas por lotes de 100 unidades. Aqui, ó, para cada lote de 100 tinha essa quantidade de peças defeituosas. Vamos determinar a mediana do número de peças defeituosas. A mediana do número de peças defeituosas. Queremos a mediana. Vamos ver logo se a quantidade é par ou ímpar, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 elementos. Quem serão? Então, quando a quantidade é par, eu tenho que tomar 2 elementos centrais, né? Ó, o n vale 10, é uma quantidade par.
Portanto, nós temos que tomar dois elementos centrais, somar e dividir por 2. Mas antes disso, é preciso construir o rol, ou seja, colocar em ordem crescente. O menor de todos é 1, depois nós temos 3, depois o 4, uma, duas vezes, depois, né, ó, o 1, vou até passar no risquinho aqui para a gente não se perder, o 3, o 4 duas vezes, o 5 uma vez, depois o 6, uma, duas, 3, 6, 6, 6, o 8 e o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora você determina a posição dos dois elementos que vão ser utilizados para calcular a mediana. Que é sempre assim, ó, quando for uma quantidade par, basta você pegar essa quantidade e dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. Então será o quinto e o sexto elementos. Em outras palavras, será x5 e x6 que você vai usar. Não são duas medianas. A mediana é a média aritmética desses dois valores. Então, a mediana será x5 mais x6 dividido por 2. x5 e x6 não quer dizer que são os números 5 e 6. Pode até ser por coincidência. Você vai contar 5 elementos. 1, 2, 3, 4. Está aqui o x5 e está aqui o x6. Que coincidentemente são os números 5 e 6. Mas poderia ser 21 e 27. Esses 5 e 6 aqui não tem nada a ver com o valor numérico. Eles determinam a posição. Ok? E aí você soma e divide por 2. Fica 5 mais 6 sobre 2. 5 mais 6, 11 dividido por 2 dá, atenção, 11 dividido por 2 dá exatamente 5,5. Nesse caso, a nossa mediana é 5,5. Os valores giram em torno de 5,5. Pessoal, vejam que quando eu tenho uma quantidade par de elementos, a mediana pode ser um valor que não faz parte desse conjunto. É um valor hipotético que está aqui entre o 6 e o 5, o 5,5, e que vai dividir o grupo em duas partes iguais. Ok, pessoal? Uma parte menor que a mediana, do 1 ao 5, e do 6 ao 9 é a segunda parte, com 5 elementos maiores que a mediana. Se a quantidade de elementos for par, a mediana pode ou não fazer parte do conjunto de elementos. Agora, se ela for ímpar, com certeza a mediana será um dos elementos do conjunto. Se não, vejamos o próximo exemplo. Vamos lá, pessoal. As idades de um grupo de pessoas foram pesquisadas, obtendo-se os seguintes valores. E está aí o conjunto de dados, ó. 15, 16, 14, 12, 20, 23, 21, 16, 18, 22, 17, 19, 24. São quantos valores, pessoal? 3, 6, 9, 12, 13. O N vale 13. Se o N vale 13, a mediana, a posição da mediana será dada pela fórmula. A posição da mediana, quando a quantidade de elementos é ímpar, ela é dada pela fórmula. Por qual fórmula? Fórmula, pessoal, exatamente por N mais 1 sobre 2. Aqui é para indicar a posição da mediana quando eu tenho uma quantidade ímpar de elementos. Se eu disse par antes, vocês me perdoem, é ímpar. Sendo par, a gente usa a fórmula anterior, N sobre 2 e o próximo, né? E tem que fazer uma média aritmética. Mas cuidado, eu já vi gente chegar aqui e lembrar disso, que é o termo do meio, e fazer, ó. Eu tenho 13, 13 mais 1, 14 dividido por 2, né? Ó, 13 mais 1, 14 por 2 é o sétimo elemento. Aí chega aqui e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E bota a resposta, mediana, 21.
Só que isso aqui está errado. Onde é que está o erro? O erro não está nessa parte, esse cálculo está certo. O erro aqui está no fato de você não ter colocado ainda os elementos em ordem crescente. Pessoal, só é possível determinar a mediana após construir o rol. O rol dos dados é colocar os dados em ordem crescente. Então, não é isso aqui. Tira isso aqui da jogada. Primeiro, vamos colocar em ordem crescente. Ó, o menor valor aqui é 12, né? Depois do 12, vamos procurar o próximo. É o 14, não é isso? 14. Depois 15. 16, ó, 12, 14, 15. 16 tem uma, duas vezes. Uma, duas. Depois 17. 18. 19. Depois do 19, 20. Depois é quanto, pessoal? Do 20, 23 e 24. Foram todos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Atenção. 3, 6, 9, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esquecemos aqui, desculpa, esquecemos o 22, o 21 e o 22, né? Bobagem que eu ia fazer, né? 21 e 20, 22 e finalmente, vou apagar aqui para abrir espaço, pessoal. Atenção, ó. Foi o 20, o 21, o 22 e por último o 24. Aí sim, ó. 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixei escapar ainda o 23, né, pessoal? 23 e 24. Vocês fiquem atentos, não cometam esses deslizes. Por isso que a gente tem que conferir, recontar, para não correr risco de esquecer nenhum, tá certo? Agora sim, os elementos em ordem crescente, como eu tenho 13 elementos, eu faço 13 mais 1 sobre 2. 13 mais 1, 14 dividido por 2. Atenção, dá 7. Mas não é que o 7 é a mediana, é que é o sétimo elemento. Então você vem aqui e conta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sétimo elemento. Quem é nossa mediana, pessoal? Nesse caso aqui, a mediana é exatamente 18. Percebam que ficaram 6 elementos anteriores e 6 elementos posteriores. 6 menores que a mediana e 6 maiores, que poderiam ser menores ou igual. Aqui eu poderia ter um 18 e aqui também poderiam ser maiores ou igual. Eu poderia ter um 18 aqui. Assim como de repetir o 16, poderia repetir o 18. Mas os termos giram em torno da mediana. Ficou claro, pessoal, como calcular uma mediana? Creio que sim. É super simples calcular a mediana, não é verdade? Então vamos ficando por aqui com essa videoaula. Até a próxima e um abraço a todos.